cada um de nós tem uma relação um tanto cruel com o pecado. Ah, o cristão, e eu estou supondo que você que está acompanhando hoje, alguém que conhece o Senhor Jesus Cristo, mas até você, crente, como toda pessoa, todo ser humano tem uma história com o pecado. A palavra de Deus diz que nós fomos concebidos já herdeiros da natureza pecaminosa do nosso antecessor Adão, e isso foi transmitido para nós, já uma natureza tendenciosa para praticar o que não agrada a Deus. E desde cedo em nossas vidas tomamos escolhas para o pecado. A Bíblia diz que antes de conhecermos a Cristo, éramos escravos do pecado. Romanos 6,17 fala dessa realidade. Mas nós fomos libertos do pecado em Cristo Jesus. Fomos libertos do seu poder para nos condenar à morte eterna. E também aquele domínio absoluto do pecado sobre as nossas vidas também foi rompido, de forma que nós nos tornamos livres, não mais totalmente dominados pelo pecado. Mas esse cortar das correntes que nos prendiam ao pecado, ao longo da vida e para um destino certo no inferno, no juízo eterno, não, durante esta vida, nos tira totalmente da influência do pecado. Aquela natureza que nós recebemos do nosso Adão, e veio por meio dos nossos pais para nós, essa natureza, ela vai continuar nos acompanhando até a nossa morte, ou até Jesus voltar e nossos corpos serem transformados em glória de uma vez. E essa natureza, ela continua clamando por satisfação dos seus desejos. E esses desejos são sempre contrários aos desejos do Espírito Santo de Deus, que agora vive em nós. E realmente aquele que tem e deve ter domínio sobre as nossas vidas. Mas sempre estamos, mesmo nas boas obras que Deus nos dá para realizar, vivendo essa realidade do pecado. Então, nossa história com o pecado é longa e ainda não acabou. Fomos libertos, salvos da condenação do pecado, mas ela ainda está conosco, ainda nos influencia, ainda clama pela satisfação dos seus desejos. E isso vai ser uma realidade que nós vamos carregar ao longo da nossa vida. Eu me lembro uma vez, eu estava ministrando num treinamento de líderes, e uma mulher que estava participando naquele treinamento, ela compartilhou o caso da sua bisavó. A sua bisavó, se dá para acreditar nisso, ela era escrava quando era criança. Então, estamos falando aí, final do século XIX. E essa mulher, já bem idosa, sofria, talvez, o que a gente poderia chamar de demência, e tinha alguns comportamentos inadequados. Parece que ela revertia a sua infância na sua mente. E uma senhora idosa, com muitos anos, ela corria pela casa e bagunçava e gritava e não parava quieto, agindo como aquela menina de tantas e tantas décadas atrás. Mas essa família tinha um jeito de fazer essa senhora sentar e se comportar. E elas falavam assim: seu Tomé está vindo. Pois é, quem é seu Tomé? Seu Tomé era seu senhor, aquele que se entendia seu dono, seu mestre. É claro que ninguém pode ser dono de outro ser humano, mas essa frase já enchia essa senhora de temor e tremor, e ela parava de bagunçar e gritar e correr, e ela sentava, se ajeitava e se comportava então direitinho, porque ela ainda temia esse senhor que fazia décadas
muitas décadas, que ela não tinha mais domínio ou controle sobre ela. Penso que muitos crentes nós vivemos numa relação parecida com o pecado em nossas vidas, sem um domínio absoluto sobre as nossas vidas, mas ainda nos sujeitando, embora voluntariamente e embora sem sentido, às suas reivindicações e desejos. A Bíblia fala no pecado como uma selada, uma rede de caça em qual nós podemos facilmente nos envolver e ficar presos. E até mesmo crentes podem cair nessa rede e ter grandes dificuldades em encontrar liberdade novamente. E um caminho firme debaixo dos seus pés. E então, gente, nós precisamos pensar um pouquinho sobre esse estado de pecador em que nós nos encontramos. Mesmo convertidos, lidamos constantemente com o pecado, suas reivindicações, quedas pequenas e grandes ao pecado, ora até nos envolvendo e nos deixando até que presos em suas linhas e cordas. E como então relacionar com um Deus que é santo? Que continuamos vivendo como filhos de Deus, mas dentro da realidade do pecado em nossas vidas. E Salmo 25 pode nos ajudar a pensar na relação entre o pecador e o Deus Criador. Aqui nós encontramos o clamor de Davi, um pecador aflito, pego nessa rede, e ele vai trazer alguma luz nesse salmo para nós sobre nossa luta diária com o pecado, mas também a nossa vida e relacionamento com Deus. E nós vamos conhecer esse Deus e relembrar esse Deus que se relaciona com pecadores.